Vocês fazem intermediação de investidores estrangeiros que querem participar de fusão com empresas brasileiras e tudo mais. O que você tem ouvido desses investidores? Porque boa parte do negócio de quando um país está indo bem, e esse é o melhor dos mundos, é quando tem investimento estrangeiro direto, porque ele não vai para a Bolsa, ele vai para investimento que vai ficar, é o dinheiro que fica, entra e fica. Dinheiro em infraestrutura, por exemplo. Mas isso depende de segurança jurídica, isso depende de condições não só conjunturais, mas estruturais da economia brasileira. E, neste caso, eu acho que nós temos problema em ambas. Se eu tenho uma reforma tributária que ainda não está decidida e ela é muito complicada, isso é estrutural. Se eu tenho um governo que gasta demais e tem um problema fiscal gigantesco, isso é conjuntural. Ou seja, nós temos um problema nos dois. O que você tem ouvido desses investidores estrangeiros? No começo do ano, a gente ouviu... Eu ouvi isso com frequência, aqui inclusive, de muita gente que estava esperando o Brasil, digamos, se resolver. Ou seja, tinha parado, colocou na gaveta, espera um pouco, ou foi buscar outro mercado. Porque dinheiro nessa hora está procurando boas oportunidades. O Brasil é capaz de dar essas oportunidades. Não sei se tem conseguido fazer isso agora. Eu vejo, sim, setores de excelência. A Embraer está vendendo aviões como nunca. Competência do setor privado. O agronegócio cada vez aumenta mais a produção. Aliás, o agronegócio é um fenômeno no Brasil. A produção, o ex-ministro Roberto Rodrigues, professor da Fundação Getúlio Vargas, esteve aqui recentemente e contou um dado que é dos mais fantásticos, Sérgio. Diz que o mundo precisa até 2030 crescer 20% a produção de alimento para não faltar comida no mundo. Desses 20% que o mundo precisa crescer, o Brasil tem que crescer 40%, que é o único que consegue crescer 40%. Veja o tamanho do Brasil. É impressionante. Seja, o agronegócio é fundamental, não só para o país, como para o mundo. Mas, enfim, o que você tem ouvido desses investidores estrangeiros? Eu citei dois cenários aqui, um caótico, um problemático e um que mostra o Brasil como um agente seguro para o futuro. Assim, não tem uma regra única, né? Como regra geral, tudo tem seu preço. Então, quando você tem um momento em que estão ocorrendo IPOs, as empresas estão abrindo capital na bolsa, etc., você gira um círculo virtuoso. Sim. A valorização dessas empresas melhora e você tem mais fluxo de investimento externo também, que vem buscando investir em empresas ou para ser mesmo parte de um conglomerado internacional ou para você valorizar aquela empresa e depois abrir capital na bolsa, etc. e tal. Isso tem vindo menos. Agora, você tem tido... segmentos que continuam muito interessantes. Então, você acabou de falar, o setor agrícola, toda a cadeia de proteína animal é uma cadeia que interessa bastante aos estrangeiros, inclusive aos investidores da região do meu controlador, né, do Oriente Médio. Eles têm uma preocupação grande com segurança alimentar e procuram alternativas de investimento aqui em cadeia de proteína animal. Na cadeia de grãos também, como insumo para a cadeia de proteína animal. No setor de concessões, eu acho que tanto as concessões federais quanto as concessões estaduais, que a gente passou no final dos anos 90 por um boom de concessões, algumas com um aparato regulatório mais bem desenhado, outras menos bem desenhado. Vários estados voltaram atrás, estatizaram de novo as rodovias que tinham concedido. No governo federal você teve modelos diferentes também, em governos diferentes. Eu acho que agora o país adquiriu uma maturidade nesse aspecto. Então, hoje, as concessões que estão vindo são muitas. Tem muitos lotes de rodovias, tem todas as concessões de saneamento que estão acontecendo e tem tudo. Essas atraem interesse de atores internacionais, porque são coisas que são vistas como apresentando uma taxa de retorno adequado, independente do cenário específico de curto prazo. Interessante você falar da maturidade, da capacidade regulatória do país. Sim, nos anos 90 aquilo virou uma balbúrdia, né? Os estados mudavam por questões políticas. Acho que o estado do Paraná foi um dos mais estridentes, inclusive em relação a rodovias, pedágio em rodovias, né? Você cedia por uma empresa privada, ela punha pedágio, aí o governo ia lá e reestatizava, ou seja lá o nome que eles queriam dar. Quando eu mostro essa, digamos, não inflexão, porque não foi uma inflexão, foi um avanço, literalmente um avanço regulatório e que se solidificou. O governador Tarcísio sentou aí onde você está, tempos atrás, e disse que sim, que ele ouve isso de investidores, mas que São Paulo e outros estados brasileiros não têm problema. Quer dizer, você tem menos problema. O que depende do governo federal e da justiça é mais problemático.
mas o Estado vai lá e consegue construir um plano para esse investidor vir e se sentir seguro, que investe quer segurança. Você trabalha no banco, você sabe muito, é muito claro, você empresta, você quer segurança. Esse caso em que o Brasil saiu de uma situação caótica, regulatória, e evoluiu para um modelo muito bem estruturado, isso ajuda na hora de falar, o Brasil tem problemas aqui, mas daqui a pouco ele se resolve, ele é capaz de se resolver sozinho. Eu costumo dizer, Sérgio, me permita só me alongar na pergunta, a minha definição de nação bem-sucedida é aquela que tem soluções internas para os seus próprios problemas. O nosso problema é que a gente cria muito problema aleatório. Podíamos não fazer isso aí, mas a gente consegue encontrar soluções internas. Se eu pegar algumas nações subsaarianas na África, elas não têm soluções internas. Vão depender do avião da ONU jogar comida. Não é o caso brasileiro, a gente está ofertando solução alimentar para o mundo. Quando eu mostro essas evoluções, isso ajuda na conversa com esse investidor para ele entender que às vezes é um tempo de maturação, mas lá na frente dá certo? Ajuda muito. Ajuda muito e eu vou falar assim, os investidores hoje, eles também são tão especializados que eles conhecem o negócio no detalhe. Então, você vai falar com um investidor estrangeiro hoje... Bem do detalhe. Bem do detalhe. Você vai falar com um investidor estrangeiro que quer investir aqui em energia renovável, por exemplo, que teve um boom. Ele sabe todos os problemas. Sabe os problemas e as virtudes, obviamente. Claro. E ele traz o capital já conhecendo isso. Então, quando você atinge, e aí eu digo setorialmente falando, um certo grau de maturidade, num mundo hoje que tem recursos sobrando, porque essa é a verdade, mesmo com a alta taxa de juros lá fora, você tem, quando você vê hoje os retornos que estão disponíveis para investimentos em economias desenvolvidas, em infraestrutura, por exemplo, né? Não estamos falando de alta tecnologia, tá certo? Claro. Não estou falando da NVIDIA, que o cara que investiu ganhou um monte. Estou falando em infraestrutura, você tem ainda taxas de retorno no Brasil que são muito atraentes. Então, tendo é que eu te disse, uma estabilidade regulatória, que isso que é importante, ele sabendo que ele vai entrar na regra e que aquela regra vai permanecer, os recursos vêm. Ou seja, a segurança jurídica é a chave. Quando eu mostro é importantíssimo. né?